porque estamos cansados. Quando a pastora Silvia me falou sobre o tema dessa celebração, uns 15 dias atrás, eu ri. Eu ri de nervoso. Por que eu ri de nervoso? Porque inúmeras vezes, gente, inúmeras vezes, seja aqui na igreja, seja no trabalho, seja em qualquer outro lugar, as pessoas quando me viam, elas olhavam para mim, deitavam a cabeça assim um pouquinho e perguntavam: você está cansado, né? Você está cansado. Parece que toda vida eu estava cansado. Acontece que o meu corpo, o meu rosto, ele denunciava o que o meu corpo e a minha alma estavam sentindo. Foi então que eu pedi a Deus, uns 15 dias atrás, para Ele ministrar o meu coração primeiro a respeito desse tema, para eu poder falar alguma coisa aqui para vocês. E aí os dias foram passando, eu fui estudando sobre o tema, estudando o esboço dessa mensagem. E domingo passado, estava sentado aqui nessa primeira fileira, conversando com o pastor Cleves antes do culto. E aí a pastora Silvia chegou, e aí ela olhou para mim, e ela me cumprimentou, e ela falou: Rodrigo, parece que você está descansado. Parece que você está mais animado, está mais vivo hoje. Eu falei: oh meu Deus, o que foi que mudou, pai? Aquilo foi um refrigério tão grande para minha alma. E aí fui para casa pensando nisso, mas o que mudou nesses últimos dias? O que mudou nesses últimos tempos para que o meu rosto ele deixasse de transparecer tanto cansaço? E aí eu fui para casa pensando naquilo e pedindo para Deus ministrar ao meu coração o que tinha acontecido. Bom, mas vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sentiu como se alguma coisa tivesse mudado em você, alguma coisa tivesse mudado na sua vida, mas a sua rotina não mudou, só que você sentiu essa mudança no corpo através de um cansaço? Sua rotina é a mesma, o seu trabalho é o mesmo, as suas demandas são a mesma, está tudo conforme o script. Mas de um tempo para cá você tem sentido um cansaço maior, como se você estivesse nadando e não chegando em lugar nenhum? Durante muito tempo foi isso que aconteceu comigo, e eu vou te falar hoje exatamente o que mudou. Esse cansaço muitas vezes ele nem é físico, apesar de um dos resultados do cansaço ser esse. Você pode estar cansado, você veio aqui, nós acabamos de ouvir, nós acabamos de cantar que a presença do Senhor nos atraiu até esse lugar para ouvirmos sobre esse tema. Durante essa semana eu postei algumas vezes divulgação dessa celebração, e várias pessoas, pastor, vieram falar comigo, falando: essa eu não perco de jeito nenhum, essa eu não perco de jeito nenhum, que eu quero ouvir sobre isso, porque eu estou cansado, porque eu estou cansada. E aí você está cansado emocionalmente, você está cansado espiritualmente, e não sabe exatamente o porquê. Olha só, nós vivemos num tempo em que nós somos bombardeados por informações o tempo inteiro e por mudanças constantes na nossa vida. Está tudo mais acelerado, as coisas acontecem de uma forma muito mais acelerada. Um tempo onde os nossos esforços eles são demandados para conseguirmos simplesmente acompanhar a vida, porque senão a vida vai passando e a gente não consegue acompanhar, a gente não entende o que está acontecendo. Só por tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, nós já somos muito demandados. No PG, quando a gente pergunta, aquela perguntinha tradicional do começo de todo PG, né? Como é que foi sua semana? A resposta mais frequente foi corrida. Essa foi cansativa. Como se a passada não tivesse sido, né? Mas sempre essa, não. Essa foi corrida, essa realmente está de parabéns. Nós corremos, nos esforçamos, e o fruto de tudo isso tem sido, em maior parte dos casos, um enorme cansaço. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, Salomão ele diz assim:
Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. De tão cansado da própria vida, Salomão ainda vai lá no versículo 8 e fala assim, ó. Todas as coisas trazem o que está escrito aí? Canseira. Todas as coisas trazem canseira. De tão cansado que o cara estava, o homem mais sábio da história, um dos homens mais ricos de toda a história, ele fala, nada disso faz sentido, tudo é inútil, tudo isso traz cansaço, traz canseira. Então eu quero discorrer com você sobre 3 motivos, são 3 condições que trazem essa condição de cansaço, de exaustão para a nossa vida. E a gente já vai começar aqui com uma lapada, gente, porque o primeiro ponto é aquele que a gente não gosta muito de ouvir. A gente vai falar sobre o pecado. O pecado, ele traz cansaço para a nossa vida. O pecado traz cansaço para a nossa alma, para o nosso corpo. O pecado é um motivo do cansaço. Desde a queda do homem, o pecado, ele tem sido frequente, tem sido uma realidade na vida de todos os seres humanos. O pecado, ele nos separa de Deus e ele nos torna vulneráveis à dor, à morte e ao sofrimento. Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. O pecado, ele gera a morte. Quantas vezes eu me senti cansado a ponto de morrer? Meu Deus, como seria mais fácil. De tão cansado, eu não via a saída daquele cansaço. Porque quando nós escolhemos seguir as nossas próprias vontades em vez da vontade de Deus, nós acabamos nos envolvendo em situações que nos deixam exaustos. O pecado, ele nos torna escravos. E aí, lá na escola, você estudou muito a respeito de escravidão. Gente, era uma situação fácil a situação dos escravos? Em qualquer lugar do mundo? Desde o povo de Deus até os escravos que vieram para o Brasil. Não era fácil, gente. Porque o escravo, ele não recebe o salário, ele não recebe a retribuição pelo trabalho dele, mas ele está trabalhando e trabalhando muito. Não tinha carteira assinada, Lucão. Não era 40 horas semanais. Era trabalhar até a exaustão. Trabalhar até não ter mais energia. João 8,34 diz assim: Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, o pecado manda e você atende. O pecado manda e você atende. O pecado manda e você atende. Não importa a hora do dia, porque você é escravo dele. E você vai se consumindo, vai se deixando consumir pelos efeitos do pecado. Enquanto eu pensava sobre o porquê que eu não tenho me sentido cansado ultimamente, eu percebi que depois de muito tempo, eu não tenho vivido debaixo do jugo do pecado. Meu Deus, gente, é difícil se desvencilhar, né, pastor? É difícil se desvencilhar. Aquele pecadinho de estimação, aquela coisinha que está lá dentro, que nem o seu amigo mais íntimo conhece, que você não ousa falar para ninguém, que você não fala em voz alta nem dentro do seu quarto sozinho. Era isso que me consumia, era isso que me cansava, era isso que me deixava exausto. Mas no dia em que eu decidi colocar a minha confiança em Deus, entregar a minha canseira para Ele e pegar sobre mim o fardo dele, que é suave, o jugo dele que é leve, meu irmão, mudou tudo, mudou minha vida.
A santificação, ela passou a ser prioridade para mim. Ser santo passou a ser prioridade. O que você tem priorizado? Quais são as prioridades da sua vida? Qual que é o foco da sua vida? Talvez seja por isso que você está correndo, e sobre as suas costas, sobre os seus ombros, está o jugo, um jugo muito mais pesado do que você pode carregar. Você não pode carregar um jugo desse. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E daqui a pouco a gente ainda vai descobrir junto aqui a gente vai descobrir junto que só existe verdadeiro descanso quando estamos nele. O pecado, ele sempre vai ser agradável aos nossos sentidos. Imagina só, você é colocado diante de duas fontes, você está no meio do deserto, um sol escaldante, aquele calor mesmo. Não, deserto não, você está andando na Teutônia, que não tem uma árvore para você se esconder embaixo. E aí, duas fontes na sua presença. A primeira delas, Fernando, aquela coca geladinha, com muito gás, doce. Ei, trem gostoso. Meu Deus, está todo mundo esperando o pós-culto aqui, né, para tomar uma dessa. Mas ela não mata a sede. Assim é o pecado, ele é doce para o nosso paladar, ele é gostoso, mas ele não mata a nossa sede. A segunda fonte é de água, água pura, água fresca, água gelada. E aí você toma um gole daquela água que você fica até sem ar, de tanta água que você ingeriu. E aí, a sua sede vai embora, sabe por quê? É o que está escrito lá em João 4,13. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu vou ler de novo porque você não entendeu. Jesus respondeu: quem beber desta água, quem beber desta fonte de Coca-Cola, terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A Bíblia, ela nos diz que o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos 6:23. E de fato, o pecado, ele vai nos matando aos poucos, nos deixando cansados, frustrados e sem esperança. Quando você vive em pecado, é muito comum que um sentimento chamado frustração, ele faça parte da sua vida, porque você vai buscar algo que você não vai encontrar. Você vai satisfazer desejos momentâneos, você vai buscar prazeres momentâneos, mas aquilo nunca vai te satisfazer por completo. E eu te pergunto, para onde é que as suas escolhas têm te levado? Qual ou quais pecados estão escondidos que você não abre mão e que tem te aprisionado como escravo, sugando todas as suas energias? Ei, está na hora de tomar decisões. Você vai no PG toda, quarta-feira. Você vem a todas as celebrações da Rede Moving. Nos domingos você está de manhã e à noite, que é para não perder a bênção. Muito bem. Isso é muito bom, mas dentro do teu quarto, quais são as decisões que você está tomando? Dentro do banheiro, quais são as decisões que você toma? No teu trabalho, quais são as decisões que você toma? Uma vida santa, uma vida de santificação, de fato, acontecendo ali, ela só vai acontecer quando você tomar decisões que vão te levar por um caminho de libertação e descanso. A vida santa, ela é vivida, é para ser vivida. Todo mundo entendeu que o pecado, ele nos cansa, ele nos esgota, amém? Outra condição, então, que nos mantém numa vida de exaustão, essa é um perigo, gente, essa eu vivi também, muito. Legalismo religioso. Como eu falei, você está aqui em todas as celebrações, você está em todos os PGs, você está em todos os cultos, você serve em 18 ministérios,
E você vai nas viagens missionárias. A gente vai ter viagem missionária esse ano, pastor? Vai, né? Eita Deus. Você vai nas viagens missionárias. Aí você pergunta, mas eu já não faço muito. Tá bom, né? Tá bom, eu sou o cara. Quando o povo pensa em Cibapa, o povo pensa em mim. Eita, coisa boa. Mas talvez seja o problema esse. Você faz demais e vive de menos. Além do pecado, eu também já vivi essa religiosidade. Lá nos tempos de Jesus, a lei judaica, ela oprimia o povo. Lembra lá que a palavra diz que a lei mata, mas é o Espírito que vivifica? Pois é, a lei, ela cobra da gente uma conduta totalmente irrepreensível. A Débora, ela tem que ser perfeita na presença de Deus, para que ela viva, para que ela agrade ao Senhor. É isso que a lei diz. Mas é impossível. É impossível ser perfeito o tempo inteiro, porque a sua natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Lá no começo, lá em Gênesis, a palavra fala que através de um homem o pecado entrou para toda a humanidade. Você já nasce com a essência do pecado dentro de você. Você não vai ser perfeito. Você não vai conseguir ser perfeito, por mais que você tente e tente. E em tentar, você vai se cansar. Você se cansa. Não importa o quanto você seja bom, nada te faz ser merecedor da graça de Deus. Essa é a beleza do Evangelho. Ei, de gente boa, o inferno está cheio. Tem muita gente boa lá. Eu precisei baixar a bola então, sabe, pastor? Porque o Rodrigo bonzão demais nunca foi merecedor da graça de Deus. Nunca foi. E o Rodrigo que aceitou que ser bonzão demais não é merecedor da graça de Deus, ele também não merece a graça de Deus. Mas mesmo assim esse Deus, ele é tão gracioso que ele nos promete essa água que vai matar a sede por toda a eternidade. Eu precisei baixar a bola, me santificar e entender que a minha religiosidade não vale de nada diante de Deus. Muitos de vocês aqui me conhecem e sabem que eu sou muito envolvido com a obra de Deus, muito envolvido com a igreja, já há alguns anos. E eu amo, gente. Eu amo isso aqui. Eu passei 5 meses fora aqui de Palmas e a maior dor para mim é que eu não podia estar nessa loucura aqui. Eu não podia entrar por aquela porta feito um trator para montar uma câmera aqui, para montar outra câmera ali, para ligar a data show, para arrumar a TV. E isso me doía, cara. Eu sou envolvido e eu amo ser envolvido na obra de Deus. Mas por muito tempo, até mesmo isso, que eu amo tanto, me cansou demais. O texto diz lá em Lucas 11:46. Quanto a vocês, peritos na lei, quanto a vocês, religiosos, quanto a vocês, membros da igreja, quanto a vocês que servem em todos os ministérios possíveis, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los. Ei, eu gosto de me envolver, eu gosto de estar aqui dentro. A obra de Deus, ela me dá um senso de propósito, porque nós já conhecemos que servir é um propósito da nossa vida. Não estou falando aqui para você não servir. Não estou falando para você sair de ministério. A gente está fazendo um trabalho ali no PG, né, o Guilherme, de trazer todo mundo para servir. Tem que servir, tem que trabalhar na obra de Deus, sim. Esse trabalhar na obra de Deus nos dá uma alegria sobrenatural de fazer parte dos planos de Deus para a humanidade. Servir é um dos propósitos pelos quais Deus nos criou. Mas hoje eu entendo
que nada do que eu faço me torna bom o suficiente para merecer o céu. Eu queria aqui 3 voluntários. Fernando. Vai ser voluntário, né, Bia? Vamos ver. Fernando. Pode ver. Sabrina. Quem mais? Rebeca. Pode subir. Quando Jesus ele olha para a gente, ele não olha quando Deus olha para a gente, ele não olha para os nossos esforços. Sabia disso? Que quando Deus olha para você, se você o tem como Senhor e Salvador, ele não olha para os seus esforços, ele não vê você. Sabrina, fica de cá, por favor. Sabrina, fica de frente pro Fernando. E perfeito. Perfeito. Quando Deus, ele olha para a gente, tem alguém aqui no meio. Quem que é esse alguém? Ele é Jesus. Quando Deus olha para a gente, tem Jesus no meio. Rebeca, você está vendo a Sabrina? Só o fiozinho de cabelo. Mas você está vendo o Fernando? Você está vendo o Fernando porque Jesus, ele é o maior de todos. Aplausos para esses 3, gente, por favor. Obrigado, gente. Jesus, ele é muito maior do que o seu pecado. Jesus, ele é muito maior do que os seus esforços. Jesus, ele é muito maior do que você acha que faz, do que você efetivamente faz. Deus, ele enxerga Jesus, porque Jesus, ele é muito maior do que isso. E você tendo o selo do Espírito Santo, você está marcado por Jesus. Jesus, ele está na sua frente, batendo no peito e falando: esse aqui é meu. Esse é meu. Ei, Pai, esse é nosso. Ele é do nosso reino. Ele é da nossa família. Gente, até perdi meu negócio aqui. O desafio aqui, então, é fazer como a Rebeca. Como a Rebeca não, a Rebeca era Deus, né? É fazer como a Sabrina. Se esconder atrás de Jesus. Se esconde atrás de Jesus, gente. Só assim você vai entender que você não vai precisar mover céus e terra para ser merecedor de alguma coisa. Se esconda em Jesus e desfrute da obra completa, que Ele já fez. Não que Ele vai fazer, não do que Ele pode fazer, mas do que Ele já fez. Ei, a religião, a instituição, ela vai falar para você que você tem que subir inúmeros degraus para chegar até Deus. Mas o verdadeiro cristianismo, a verdadeira religião, ela nos ensina que nós temos autoridade para nos apresentarmos com confiança, de nariz erguido. Eu falo para os meninos do meu PG: ei, é para ter o nariz empinado mesmo, porque você é filho amado de Deus. E nós temos autoridade para nos apresentarmos com confiança diante do trono da graça do Senhor, para recebermos dele misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, no momento do cansaço, da exaustão. E agora eu vou tomar uma água, gente, porque... A gente vai falar então sobre o último ponto, sobre a última condição que nos mantém numa vida de exaustão. O louvor não precisa vir ainda não, porque a gente cantou aqui que a festa não tem hora para acabar. Então, posso arrochar, né, pastor? Então tá bom. A última condição que nos mantém numa vida de exaustão é a idolatria do eu. Ou seja, o que nos deixa exaustos somos nós mesmos. Você já entendeu então até aqui que você não deve viver, que você não precisa viver debaixo da escravidão do pecado, beleza? E nem mesmo sobre a cobrança da religiosidade.
Muitas vezes nós lidamos com essas coisas buscando em nós mesmos a solução. Então, poxa, se a religião ela não é suficiente, e se o pecado ele também não está me preenchendo, então deixa eu olhar aqui para dentro de mim e ver o que eu posso trabalhar para ser mais merecedor, para ser mais digno do descanso. Não vai acontecer não. Porque dentro de você não tem nada que te faça mais merecedor, mais digno do descanso, tá? Se eu trabalhar mais, se eu me envolver com uma pessoa, se eu cuidar de uma pessoa, então eu não vou mais ter tempo para pecar. Então, eu não vou ter tempo mais para pensar em besteira. Então, é válido. Deixa eu pensar aqui nas minhas coisas, deixa eu ir atrás de trabalhar, deixa eu ir atrás de fazer um monte de coisa, de encher a minha agenda, para eu não ter tempo de fazer besteira. Mas quando nós confiamos demais em nós mesmos, nós idolatramos o nosso eu. O meu ídolo não é uma imagem, o meu ídolo ele não é um artista, o meu ídolo sou eu mesmo. O texto diz em Isaías 44, de 6 a 10. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Quem então é como eu? Há outro Deus além de mim? Não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Todos os que fazem imagens, nada são. E as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Quando você tenta ser o modelo ideal para você mesmo, não adiantou de nada. Porque esse modelo que você criou, de nada serve. Quando nós não entendemos que não depende de nós, que nós não somos capazes de controlar a maior parte das coisas que nós queremos controlar, isso nos desgasta. A gente vai sempre tentar mais e mais. A gente sempre vai querer fazer mais e mais para ser o modelo perfeito, para ser o exemplo. De nada serve. Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ei, deixa eu te contar, as coisas elas vão acontecer no tempo do Senhor. As coisas vão acontecer no formato do Senhor. É como Ele quer, não é como eu quero. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, por mais que eu tente, as coisas vão acontecer debaixo do tempo dEle. Há um tempo certo para que cada coisa aconteça. Quem não entende isso, se cansa, fica exausto. Quer ver um negócio aqui? Isaías 57, versículo 15, a parte B do versículo diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar. Meu Deus, como eu amei o testemunho da Sabrina. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Rodrigo, então você está dizendo que eu tenho que estar abatido para atrair a presença de Deus para a minha vida, para atrair o descanso da minha vida? Ei, Jesus ele fala que ele veio para os sãos ou para os doentes? Você está cansado, não está? Esse cansaço é a chave, é o chamado para que você possa estar na presença de Deus. O seu cansaço, ele não está te chamando para você se distanciar dele, ao contrário, o cansaço ele está sobre você para que você possa se aproximar dele e buscar nele descanso. Não em você mesmo, não no pecado e não na religião. Deus está em seu trono, mas Jesus enviou o seu Espírito para que nós não fiquemos sozinhos. Nós não estamos e nós nunca estaremos sozinhos. Você está cansado
você se sente sozinho e você se sente responsável por carregar tudo só. Você está carregando um fardo sobre os seus ombros muito maior do que o que você pode carregar. Mas ei, Jesus ele falou, Jesus ele prometeu, cara, ei, é melhor que eu vá, para que eu envie para vocês, para que eu envie sobre vocês um outro que vai estar com vocês o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele tem a mesma essência de Deus, ele é o mesmo Deus, o nome dele é Espírito Santo. E ele está sobre você para te ajudar, para pegar para ele esse fardo, esse peso todo, esse cansaço todo. E para dar para você um fardo que é muito mais leve. Só que eu, por muito tempo, abracei o meu fardo. Tranquei aqui em meus braços e eu falei, isso aqui ninguém toma de mim, isso aqui é meu, porque sou eu que vou fazer. Não fiz e eu nunca vou fazer, porque eu não consigo ser perfeito. Só existe um que é bom, só existe um que é perfeito, o nome dele é Jesus. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé e viver dependentes do Senhor. É só nele que nós seremos vivificados, só nele que nós seremos vivificados. Ei, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas aí o Espírito de Deus, ele vem sobre nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala, ei, toma o meu fardo e deixa eu carregar o seu, porque o meu é muito mais leve. Deixa eu te dar vida. Eu não tenho mais essa morte para você, eu não tenho mais essa condição de cansaço, de exaustão para você. João 10:10 está escrito que Jesus ele está lá falando, ei, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós temos vivido essa abundância? Porque muitas vezes nós achamos que esse descanso, pastor Dene, ele vai vir lá na eternidade, quando o nosso corpo for glorificado com Cristo. E de fato, nós teremos uma eternidade de descanso, uma eternidade de regozijo. Meu Deus, como eu estou doido para andar naquelas ruas, Vitória. Aquelas ruas de ouro e de cristais. Meu Deus, morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Mas a eternidade, ela não começa lá, quando o nosso corpo aqui der o último suspiro. A eternidade, ela já começou. Só que nós temos vivido como se nós não estivéssemos na eternidade. Nós temos vivido como se isso aqui, como se esses 70, 80 anos aqui bastassem. Nós já estamos vivendo a eternidade, mas de que forma? Como é que você tem vivido a eternidade? Ei, é difícil demais, é cansativo demais confiar sempre em nós mesmos. E aí eu quero te convidar a ler um texto. Enquanto o louvor ele se posiciona, eu quero te convidar para ler um texto que vai nos falar exatamente como é que a gente pode descansar. Como é que a gente pode sair daqui hoje, colocar a cabeça no travesseiro e saber que amanhã nós vamos estar completamente renovados. Está lá em Salmo 91. A gente vai ler o capítulo inteiro. E aí eu pedi para a Ana Angélica colocar aí no telão para você, que eu quero que você leia esse texto. Versículo 1 diz assim, aquele que habita... Não, gente, leia com fé. Misericórdia, Jesus. Bora, aquele que habita...
Deus! Tá aí a chave, cara. Tá aí o segredo. Ei, se esconda no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É no Altíssimo, é no Senhor. Não é em você, não é no pecado de estimação, não é na religião, não é nos seus esforços, não é na sua tentativa de fazer demais. Nunca. É aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo. Nada vai te atingir, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Você tem certeza disso? Você tem vivido dessa forma, confiando que nada vai te atingir? Que no dia que você começar a confiar que nada poderá te atingir, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, mudou tudo. Mudou tudo. Aí sim você vai chegar de frente do trono da graça de Deus com confiança. E aí você vai receber dele aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que é bom. E você vai entender essa verdade, e você vai passar a viver para essa verdade. É apenas nele que nós temos descanso. Só descansa de verdade quem se abriga nele. Só vence o pecado quem confia nele. Você está há anos lutando com aquele mesmo pecado, com aquela mesma coisa. Você está cansado disso. Você está cansado dessa luta. Enquanto você tentar com as suas próprias forças, a vitória ela não vai chegar para a tua vida. Você não vai vencer esse pecado. Estou lançando palavras de maldição sobre a sua vida, não. Estou falando para você, descansa nele, se abriga no Altíssimo, porque o resto quem vai fazer é ele. O foco, ele só sai de nós mesmos quando nós aprendemos a colocar o nosso foco exclusivamente do Senhor. Ei, o seu pote, ele está cheio. A sua caneca, ela está cheia. Ela está cheia de você. Ela está cheia dos seus próprios planos, dos seus próprios esforços. Esvazia, inclusive. Esvazia. Porque quem tem que encher a sua caneca, quem tem que encher o seu pote é o Espírito de Deus. Se permita ser cheio do Espírito Santo. Ontem a gente estava falando no PG que nós temos 2 etapas na nossa vida com Cristo, e a maior parte das pessoas nunca viveu a segunda etapa. A primeira delas é o selo do Espírito Santo. Jesus, ele é meu único e suficiente Salvador. Eu aceito a salvação. Eu sou vivo eternamente. Opa, maravilha. Mas eu acabei de falar aqui para você que você já está vivendo a eternidade. E é por isso que existe uma coisa chamada enchimento do Espírito Santo. Como é que está o teu tempo de busca? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Você não vai conseguir focar em Deus enquanto você estiver focando em si mesmo. Não tem como. Você tem 24 horas no dia. Durante 20 horas você está focando nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas coisas, nos seus projetos. Nas outras 4 horas você tenta dormir, mas não consegue porque está ansioso. Lá em Lucas 4, deixa eu confirmar aqui, gente, só um minutinho. Não, eu coloquei o celular aqui para colocar o cronômetro, sabe? Só que quem disse que eu lembrei, não faço ideia de quanto tempo eu estou falando. Lucas 7. Lucas 7, versículos 11 a 14. Não vou ler o texto não, anota aí para você ler quando chegar em casa. Lá em Lucas 7, de 11 a 14... conta a história de uma mulher, uma viúva, presta atenção nessa palavra, uma viúva que está indo enterrar o seu único filho. E aí
uma grande multidão está seguindo aquela viúva, está seguindo aquele cortejo para enterrar o filho daquela mulher. Entre essa multidão, certamente tinham aquelas mulheres pagas para chorar, para gritar, as carpideiras. Tinha aquelas pessoas que lucravam com o sofrimento daquela mulher. Tinha os flautistas cantando músicas de lamento, porque é a tradição judaica, também lucrando com o sofrimento daquela mulher. Tinha uma multidão ao redor dela para ver a desgraça dela, porque naquela cultura a mulher ela não tinha tanto prestígio assim, e ela já tinha perdido o marido dela. Lembra que ela é viúva? Ela é viúva, então ela já perdeu o marido. O sustento, o prestígio da casa está sobre o filho dela. O único filho é o que tu está falando. O único filho dela. E aí esse filho morre. Ela fica sozinha. Aquela multidão está ao redor, vendo uma história sendo enterrada. Não é uma pessoa que está sendo enterrada, não é mais um filho que está sendo enterrado, é a história de toda uma família sendo enterrada. E talvez exista uma multidão ao seu redor, esperando para enterrar a sua história. Talvez exista uma multidão ao seu redor, esperando para enterrar a sua história. Isso aqui nem estava na mensagem, gente, mas enfim. Ei, quem criou a sua história foi Deus. Quem planejou coisas para você foi Deus, porque está lá em Jeremias capítulo 29. Ei, sou eu que conheço os planos que tenho para você, planos de te fazer bem. Meu Deus! E aí, estão querendo enterrar a sua história. Estão querendo enterrar a sua história. Os likes no Instagram, o engajamento, o reconhecimento do próximo, talvez isso tudo esteja ameaçando enterrar a sua história. Mas sabe qual que é o desfecho dessa história aí, dessa viúva? Jesus chega na cidade. Quando Jesus ele chega na cidade, ele ressuscita o filho daquela mulher. E a palavra fala que Jesus entrega o filho para a mãe. É o que está dizendo aqui em Lucas 7,15. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Você está morto? Você já morreu? O cortejo ele já está acontecendo? As carpideiras estão gritando? Os flautistas eles estão tocando músicas de lamento para você? Aliás, para você não, para as pessoas que estão ao seu redor, porque você já morreu. Você está à beirinha da morte. Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os teus projetos? Como é que estão os teus sonhos? Ainda existe? Foi tudo por água abaixo? Você tem perdido uma coisa de cada vez, uma coisinha de cada vez? O que estava morto se levantou. Cadê, gente, o texto? O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Hoje é dia em que Jesus ele vai colocar morto para sentar, pastor dele. Para sentar e para falar. E uma história inteira vai ser restituída. Fica de pé. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Ei, depois de muito bater cabeça, hoje eu estou descansado. Hoje eu estou de boa com a minha vida. Graças a Deus.
Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual que é o chamado de Deus para você hoje? Sabe por que você está aqui? Não é porque você não tinha algo melhor para fazer lá fora, porque você tinha. Não é porque você foi convidado por uma pessoa que te chama aqui, que te chama para vir aqui já há várias semanas, vários meses, até vários anos, e aí você não tinha mais desculpa. Não é por isso. Você veio aqui porque a presença do Senhor, ela te atraiu, para que você pudesse ouvir uma mensagem como essa e você tomasse uma decisão de confiar, uma decisão de colocar sobre Jesus esse fardo, esse jugo que é tão pesado que você sabe que você não vai conseguir mais carregar. Lá em Salmo 139, Salmos capítulo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes? Olha, o salmista aqui, Davi, ele tá falando, tendo certeza do que ele está falando. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe o Senhor conhece os meus pensamentos. Isso aí que tu está passando, isso aí que tu está pensando, isso aí que tu está sentindo, isso aí não é novidade para Deus. Ele já sabe. E Ele sabe definir esses sentimentos muito melhor do que você que está confuso. Ele já sabe disso, mas Ele está esperando você chegar diante dEle e falar: Deus, pega, é teu, não é meu, isso não me pertence, eu não quero mais. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão em mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde tu tens se ausentado da presença do Senhor? Para onde tu está tentando fugir, meu querido? Ei! Para de bater cabeça. Para de bater cabeça, está aqui a chave. Deus, Ele já conhece tudo sobre você. Deus, Ele sabe o que tu está sentindo nesse exato momento. Deus, Ele sabe o que se passa pela tua cabeça quando você deita ali no travesseiro e você não consegue mais dormir, porque está tão acelerado, o pensamento acelerado, e aí dá aquela taquicardia, aquela coisa. Ei, o Senhor já conhece, Ele já sabe tudo, e a palavra diz que Ele nos cerca por todos os lados. Ele está ao redor de você, esperando você abrir a porta e falar: entra, Senhor, entra, eu sou teu. Nessa noite eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira delas é se você já colocou em algum momento da sua vida a sua confiança em Jesus. Lembra que eu falei aqui dos dois momentos da vida cristã? O primeiro deles é o selo do Espírito Santo. É quando você é marcado, e aí Jesus, Ele olha para Deus, o Pai, e Ele fala assim: ei, esse aqui é meu, o Esdras é meu, o Arthur é meu, a Rebeca é minha, é meu. Jesus, Ele fala isso sobre você na presença do Pai? Primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Porque quando nós pensamos a respeito de cansaço, quando nós pensamos a respeito de exaustão, falei para você aqui a respeito de diversas promessas que Jesus, Ele faz. Só que Jesus, Ele faz essas promessas para aqueles que são filhos do Pai, para aqueles que são selados pelo Espírito, para aqueles que são deles. Quero te perguntar, tem alguém aqui nessa noite que pela primeira vez, quer assumir Jesus como o único e suficiente Salvador? Dá um sinal com a mão. Pela primeira vez. Bora, minha irmã, pode erguer a mão. Pode erguer a mão, porque hoje Jesus, Ele está selando a sua vida.
E Ele está falando, ela é minha. Ela é minha. E essas promessas, elas são para ela. Tem mais alguém aqui, gente? Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade de ser selado pelo Espírito Santo e de tomar posse dessas promessas. Mais alguém? Faz o sinal com a mão. Aleluia. Glória a Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você está aqui já há tanto tempo. Você está dentro de um pequeno grupo. Você está ouvindo a palavra de Deus o tempo inteiro, mas hoje você entendeu que essa dificuldade que toda semana você está compartilhando lá no PG, ou não, essa dificuldade que você está guardando para si mesmo, você está entendendo que já deu de lutar sozinho, que já deu de lutar sozinha. Você está entendendo isso. E você quer finalmente entregar de fato, mas de verdade mesmo. Falar para Deus: Senhor, toma o meu cansaço. Eu estou cansado de tentar. Eu já tentei demais. Eu assumo, eu reconheço, eu admito que eu não dou conta. Quem que é essa pessoa que está aqui, que está cansada demais e quer desistir hoje de tentar por conta própria? Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Não, tem mais gente aqui. Tem mais gente que está cansada demais e não quer mais tentar. E que entendeu que não pode mais tentar porque vai se frustrar. Quem são vocês? Cadê? Ei, um dia eu tomei essa decisão, glória a Deus. Glória a Deus. Ei, quero convidar vocês aqui na frente. Quem levantou a mão na minha primeira pergunta e na segunda também, vem aqui na frente. Nós já tivemos um momento como esse aqui hoje, orando pelos nossos sentimentos, orando pelas nossas, orando pela nossa mente, orando para que nós pudéssemos viver essa plenitude de vida que Jesus ele tem para as nossas vidas. Mas agora eu faço um desafio para vocês. Tome decisões. Parabéns pela tua decisão. Essa é uma primeira decisão de muitas que vão transformar a tua vida, porque a tua vida a partir de agora ela é outra. Mas existem inúmeras coisas. Esse livro aqui, ó, isso aqui está repleto de promessas para a tua vida. Só que para você viver essas promessas, tu tem que tomar posse. Então decida coisas durante as suas semanas que vão te levar a tomar posse. Oh meu Deus, ministra esses corações, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. Pai, o Senhor promete plenitude de vida para cada um de nós. Senhor, nesse momento põe a tua mão e retira toda ansiedade, retira toda angústia no nome santo de Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre.